Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Vida do Mundo e hoje eu venho conversar com vocês sobre O Vento Levou, da Margaret Mitchell. Um livro que é mais conhecido, ou melhor, uma história que é mais conhecida por meio do filme do que por meio do livro. Eu mesma adoro o filme, acho que eu vi umas 3 vezes e li o livro e também tive uma grata surpresa, porque a gente já imagina, né, que o filme nunca contempla o livro em todas as suas dimensões, principalmente um livro deste tamanho, com essa espessura. A minha edição está em inglês, é uma edição de bolso e tem mais de 1000 páginas, né, nesse formato pequeno. Então é uma história muito longa. E o filme, por mais longo que seja, eu não lembro da duração do filme, mas eu imagino, pelo que eu me lembro, eu acho que tem mais de 3 horas. Ele é longo sim, mas ainda assim não contempla todos os aspectos que a gente tem aqui. Claro que o filme aborda com mais ênfase a questão do romance dos dois, mas no livro há outros aspectos também de muita relevância que eu quero destacar aqui. Por conta disso, eu resolvi fazer este vídeo para abordar esses aspectos que não aparecem assim, não tão bem enfatizado como eu gostaria que estivessem lá, né? Claro, não dá para colocar tudo no filme mesmo, porque as pessoas preferem romance mesmo, né? Preferem ver romance nas telas. Vou abordar 3 aspectos aqui. Um deles é o romance dos dois, né? O que a gente conhece melhor. O outro é o aspecto da guerra de secessão em si. E o outro aspecto que está relacionado a esse segundo é a questão da escravidão americana. Eu gostei muito da especificidade que a autora deu a esses aspectos. Ela poderia simplesmente tratar do romance, mas não fez isso. Então, para mim, do romance do casal, né? Não do romance livro. Então, pra mim, essa história aumentou de tamanho por conta disso. Mas vamos lá, então. A Guerra de Secessão. A Guerra de Secessão foi de 1861 a 1865, 66, mais ou menos. Então, a história que começa às vésperas da guerra em si. Então, 1861, né, já tem anúncios da guerra, mas os personagens aqui da história ainda não estão participando, estão só comentando. O que foi a Guerra de Secessão? A gente lembra um pouco da história das Américas, né? Quando a gente estuda no colégio, a questão do sul dos Estados Unidos e do norte. É claro que eu estou falando do leste, né? Não estou falando do Far West, né? Da parte oeste dos Estados Unidos. Então a gente está falando da região ali sul, aquela região da Flórida, Alabama, Geórgia, esse sul que se estruturava economicamente por meio da escravidão. E a parte norte, os Yankees, né, os inimigos aqui, já que eles estão centrados no sul, em Atlanta, e a parte norte, que queria a libertação dos escravos. É a região que se estruturava por outro meio econômico que não a escravidão. O sul dos Estados Unidos, até as primeiras décadas do século XX, hoje eu já não sei como é, ele tinha o plantio, a cultura do algodão como grande ativo econômico, né? Então as fazendas eram fazendas de algodão e viviam do trabalho escravo. Essa situação, fazenda de algodão, que a gente tem em As Vinhas da Ira. Só que ali já não há mais trabalho escravo. Há negros ali no sul dos Estados Unidos, naquele momento, década de 20, 30, década de 30, eu acho, né? Depois do crack da bolsa. E trabalhadores rurais mais brancos, que por conta da queda do crack da bolsa tem que migrar para tentar a vida. Mas ali ainda a cultura de algodão no sul dos Estados Unidos. A gente está aqui no momento anterior, final do século XIX, em que toda essa cultura do algodão é mantida por mão de obra escrava. Então, o norte, não pensando no país como um todo, sempre que eu falo norte e sul, eu estou pensando na parte leste dos Estados Unidos. Até hoje é assim, né? A parte mais desenvolvida, mais industrializada e tudo mais. O norte dos Estados Unidos queria a libertação, o sul queria manter a escravidão, mão de obra escrava. Por conta disso, os estados do sul, inicialmente eram 7 estados,
eles se tornaram independentes, né, temporariamente independentes, e eles se intitulavam de A Confederação, que era a união desses estados. Então a gente tem Alabama, Geórgia, acho que a Carolina, uma das Carolinas, eu acho que do norte ou do sul, acho que do sul, porque depois, mais adiante, outros estados também acabaram fazendo parte, mas inicialmente eram 7. Flórida e por aí vai, já não lembro mais. Mas se vocês pegarem o mapa, vocês vão ver que é um estado ao lado do outro. E depois outros estados foram fazendo parte. Tennessee, Carolina do Sul e do Norte, a outra Carolina que não estava, acabou integrando, tudo mais, para lutar contra o Norte. E aqui no livro, os Yankees, né, que são os americanos do Norte, da parte leste, eles representam o inimigo. Então toda a guerra que aparece aqui é guerra contra o inimigo, é a guerra contra a libertação dos escravos. E daqui a pouco eu vou falar da escravidão para vocês entenderem a visão aqui da escravidão, que eu achei bem legal. E aqui a gente tem uma situação em que as fazendas do sul eram ricas, como a fazenda da Scarlett, né, do pai da Scarlett, vivia um clima de prosperidade e tal, tudo estava nos conformes, até os Yankees quererem libertar os escravos. Então assim, os Yankees são os inimigos, os escravos são a mercadoria domesticada, que já faz parte da casa, né? A gente aqui no Brasil conhece bem essa realidade, mas eu vou falar sobre isso com mais pormenor daqui a pouco. E aí, com guerra, destruição, queima de fazenda, queima da cultura do algodão, saqueamento, enfim, dos Yankees nas fazendas do sul, né? Toda a realidade da Scarlett e tudo mais. Então eles são os inimigos e eles vencem a guerra. E o sul fica sob ocupação dos Yankees, um governo Yankee, né? Os estados da confederação ficam um estado de pobreza. Todas as famílias, né, perderam muitos familiares na guerra e as famílias têm que se reconstituir, se reestruturar para voltar a ter dignidade. É neste contexto que temos a história aqui. Scarlett, ela é filha de um irlandês que se casou com uma americana e ela tem 2 irmãs. Ela é voluntariosa, ela é mimada e ela é mau caráter. Nós temos uma heroína mau caráter. Ela quer seduzir todos os rapazes, ela tem interesse em um específico e esse um específico, o tal de Ashley, ele se casa com uma vizinha, né, acaba sendo amiga dela, e ela abomina, ela é apaixonada por ele, sabe que ele é apaixonado por ela, ela passa a história toda tentando ter este rapaz. Ela é tão voluntariosa que ela se casa com o irmão da moça, que se casa com Ashley, só de pirraça. Ela faz assim, pirracinhas, ela é mimada, ela tem que ter tudo aos seus pés, senão ela fica de birra. E ela é sedutora, e ela é voluntariosa e tudo mais. E aí a gente pensa, ela é filhinha de papai, então ela é assim no começo. Mas com a guerra ela vai passar por uma formação moral e vai mudar, né? Quem não viu o filme pode começar a ler o livro e pensar que isso vai acontecer. Acontece mais ou menos, não é bem assim. O caráter dela não muda. Ela amadurece sim com a guerra, porque ela passa fome, ela passa por muitos tormentos. Só que o caráter dela não muda. E onde entra Rhett Butler nessa história, que é o mocinho mau caráter do livro. Então a gente tem um casal mau caráter. Só que eu acho que ela ainda é mais mau caráter que ele. Ele não é ali de Atlanta, ele é de Charleston, outra cidade. E ele é um tipão debochado, cínico, irônico. Ele não acredita na guerra, ele é oportunista, ele se aproveita da guerra para enriquecer e fala isso abertamente. O Rhett, ele é uma pessoa que conhece bem todos os interesses envolvidos ali na sociedade. Se ele quiser, ele tem a sociedade na palma da mão. Se ele quiser bajular, se ele quiser fazer isso, fazer aquilo, ele sabe como ter a sociedade na palma da mão.
Só que ele também se aborrece, ele acaba sendo franco e ele acaba sendo um outsider ali, ele não se atormenta com isso. Ele aparece na história, assim, mais de perto, quando a Scarlett, ela vai conversar com Ashley, fala que ele a ama, sabe que ele a ama, e como é que ele vai casar com a outra e tal, e aí eles brigam, o outro demonstra gostar dela, a Scarlett mesmo vai casar com a outra, e ela joga lá um vaso nele, e o Rat aparece assim, debochado, ri da Scarlett. Então logo no começo ele sabe que ela gosta do Ashley. Tudo que ela faz para conquistar o Ashley, para seduzir o Ashley. Então ele tá sempre acompanhando a história dela. E eu vou resumir a história, né, desses dois, que é a seguinte. Ela se casa, só que o marido morre logo no comecinho da guerra. Ela engravida, o marido morre e ela, com acho que 16, 17 anos, tá viúva e com um filho. E aí está no começo da guerra ainda. No começo da guerra, Rhett Butler lá num baile atira pra dançar, ela de luto. E ela vai porque ela tá doida pra dançar. Ela também é totalmente avessa às convenções. Ele mais do que ela, mas ela também se importa muito pouco. Então se foi um escândalo ela dançar com o Rat. Ele, todo sedutor, ele gosta dela logo no início, mas ele sabe que não pode demonstrar porque senão ela vai fazer dele gato e sapato. E ela faria realmente isso. Depois ela acaba indo morar com a Melanie, que é a moça que casou com Ashley, porque é a cunhada dela, enquanto Ashley vai pra guerra. E as duas enfrentam uma situação muito complicada, porque os Yankees vão tomando a cidade, vão invadindo, ela tem que fugir. E o Rat sempre aparece nos momentos difíceis, ajudando elas. Eu acho que a Scarlett é muito mais mau caráter que ele, porque ela é mimada, ele não é. Ele é mais velho, é adulto, é maduro. Mas ele consegue perceber as pessoas muito bem. Aliás, essa é uma qualidade do Rat que eu acho assim encantadora. Para encurtar a história, Scarlett depois passa por muitos perrengues, empobrece, ela tenta salvar a família, parentes dela morrem na guerra e tal. Ela acaba sendo um esteio, tem todas as irmãs, cunhada, criança, tudo dependente dela, e ela tem a força para tocar, para resistir, para conseguir comida, para tudo durante a guerra, onde está tudo escasso, com saqueamento de Yankee e tudo mais. Ela tem a força, então o amadurecimento dela vem daí. Ela é determinada, esta é a principal qualidade de Scarlett O'Hara. Ela é determinada, ela é forte, ela garante, né, o sustento, a sobrevivência dos seus. E ela promete que jamais vai passar fome novamente. Nem que ela tenha que fazer o que for, né? Matar, trair, enfim. Ela não vai passar fome novamente. E a gente acredita. E ela realmente não passa, porque ela é determinada. Então, assim, daí vem um amadurecimento da Scarlett. Mas assim, não pense que por conta disso ela vai se tornar uma pessoa melhor. Isso é uma qualidade tanto, mas os outros defeitos continuam. E para manter a fazenda, ela acaba se casando com o pretendente da irmã. Ela passa o rodo na irmã, se casa com o pretendente da irmã. Depois ela compra a serralheria, ela se torna negociante, comerciante, e ela engravida, né, desse marido. Ela detesta a criança, detesta engravidar, para vocês verem que ela não é uma heroína assim muito bonitinha. Ela detesta engravidar, engravida. O Rat sempre aparece, sempre para ajudá-la, sempre. E assim, eles até em algumas situações já trocaram beijos e tudo antes dela se casar com outro, mas assim, ele gosta dela, a gente sabe, mas ele não dá mole a ela. E, enfim, resumindo a história, ela perde o segundo marido e tal, depois ela acaba se casando com o Rat, porque ela quer a riqueza dele, né? Ele sabe que ela não gosta dele, assim. Ela gosta um pouco, mas não sabe o que gosta. Ela fica aficionada pelo Ashley. E eles têm uma vida, assim, conturbada um pouco. Eles têm uma filha, acaba tendo uma filha. Ela tem um filho de cada marido, hein? Um terceiro casamento, terceiro filho. Ela abomina a gravidez e nasce a Bonnie, o encanto do Rat. E a sociedade se rende a ele pelos cuidados que ele tem com a menina. Todos se encantam com ele porque ele tem a menina como
um grande xodó. Enfim, resumindo a história dos dois, mas pro fim ela descobre que gosta dele, mas ele já tá muito cansado, e, enfim. E o fim deste livro é aberto, assim, a gente não sabe como é que vai ficar, se ela vai conseguir conquistá-lo ou não, certo? Mas eu não vou dar mais detalhes, eu também nem acredito que esta seja uma história de spoiler, porque o filme é tão famoso, a história é tão famosa, que enfim. Agora outro aspecto, eu já falei da Guerra de Secessão, o que estava em jogo ali. Eu já falei do romance, agora outro aspecto é a escravidão. Como a escravidão aparece aqui, eu acho legal. Os escravos, eles são propriedades dos senhores, há sempre aquela divisão que havia aqui no Brasil também, de o escravo do campo e o escravo de casa, ou o escravo doméstico. O escravo do campo parece gozar de um status inferior, né? Porque está lá fora, exige um trabalho mais pesado e tal. O escravo doméstico, pessoas que se investem de até certa autoridade, porque são pessoas que educam os filhos da patroa, então assim, as crianças respeitam, são pessoas, os mais velhos chegam a dar bronca nos brancos jovens, aquela situação um pouco esquisita. A gente sabe que é uma situação subalterna, mas o outro se investe de tal autoridade pelo cuidar frequente, né? Por ter criado, por ter conhecido desde pequeno, enfim. Então essa relação meio esquisita, que se sente raiva até bate no escravo. Mas também tem aquela gratidão, presenteia pela lealdade. Essa situação que eu sempre achei muito mal resolvida nessa relação de escravidão, essa situação de afeto pelo escravo, mas o escraviza, sabe? É como falar que empregada doméstica é como alguém da família. Eu acho um pouco estranho. Não é, né? É uma relação esquisita, que a gente não consegue dar conta dessa relação direito, né? O que me interessa? É uma visão totalmente paternalista dos escravos. Porque aqui fica claro várias vezes. A Scarlett, acho que é por meio da fala da Scarlett, os escravos, eles não podem ser libertados porque eles não têm condições de tomar conta de si. Eles precisam ser cuidados. Cuidados entre aspas, né? Então, como libertar essas pessoas? Elas não têm condições de tomarem conta de si. Como achar que um escravo pode ter direitos iguais? Não podem. Então, assim, a gente tem o preconceito de um escravo em relação ao outro. Então, aquele preto ordinário. Depois que os Yankees ganham, e aí os escravos acabam sendo libertados e muitos ficam com direitos. Há muita crítica do pessoal do Sul aqui em relação aos Yankees por tratarem escravos como se fossem pessoas normais, como se fossem brancos com direitos e tal. Eles ficam horrorizados. Então, o Sul é totalmente contra por um fator econômico, mas também por um fator que é social. Como os escravos não têm condições, eu acho que seria uma relação um pouco a relação que as pessoas hoje têm com os pets, que tem nome de gente e tudo mais, tem hospital, tem cuidados que muitos seres humanos não têm, os pets de modo geral. Isso os escravos bons da época. Só que nem chega a tanto assim, os pets são bem mais tratados, né? Os pets não têm que trabalhar, não apanham. Então é uma relação esquisita. Pet é membro da família? Não é. Pet, é bicho. Mas as pessoas tratam como se fosse membro da família. Chamam de filho, dá nome de gente, a pet e tudo mais. Pensem que os pets hoje gozam de um status até melhor que os negros domésticos, que eram bem tratados na época, né? Eles acham que eram bem tratados. E ainda assim eles acham que é uma condição digna. A condição da libertação, que é abjeta. Porque os negros não sabem cuidar de si. Isso eu achei bem legal. Então, assim, é um paternalismo perverso, né? Aliás, paternalismo é sempre perverso. É uma perversidade revestida de uma certa doçura. Por que é perverso? Porque impede o outro de se desenvolver, impede o outro de ter autonomia. Então, esta questão da escravidão,
aparece dessa forma. E é neste contexto, também no Sul, que fica revoltado com a libertação dos escravos e tal, eu acho justo. É nesse contexto que surge a Ku Klux Klan. E ela aparece aqui no livro. Porque são os brancos do Sul que reclamam do status que os negros estão atingindo por conta dessa libertação e dessa valorização que os Yankees estão dando a eles. E aí eles começam a matar, enforcar, a injuriar e a fazer tudo o que a gente viu no livro, por exemplo, O Sol é para Todos. Ali em Sol é para Todos a gente está, acho que uns 50, uns 60 anos depois dessa história, que é a história de lá, 60 anos depois dessa história aqui da Scarlett O'Hara. Então assim, 60 anos depois da libertação, o que acontecia? A Ku Klux Klan, ela foi criada, depois ela foi desmantelada. Esses grupos assim, fascistas, com atitudes fascistas, neofascistas, surgem e desaparecem de tempos em tempos. É claro, estou cometendo um anacronismo ao chamar isso de fascismo, já que o fascismo surgiu na década, no século XX. Mas esses ideais assim, fascistas de exclusão do outro, né? Então assim, toda vez que eu falar fascismo, entenda, exclusão do outro. Então, essa ideia de extermínio e exclusão do outro, né? Grupos motivados a exterminar, a eliminar o outro, são grupos que surgem e desaparecem, surgem e desaparecem. Quando a narrativa favorece o surgimento, como nesse momento que estamos vivendo no Brasil, eles surgem. Quando as narrativas, o combate a essas práticas são mais fortes, eles desaparecem. Não pense que por o momento não ser adequado, porque as narrativas são contrárias, que as pessoas vão passar a pensar de outra forma. Não, elas continuam pensando daquela forma. Elas só não agem porque o momento não é propício. Aí surge um momento propício, as pessoas começam, esses grupos, as pessoas se reúnem e começam a barbarizar. Voltando aqui à história. Então, eu gostei muito desse livro por conta desses aspectos todos. A gente vê uma visão da escravidão, a escravidão americana, as motivações, o surgimento da clã. A gente vê de perto o que estava em jogo na Guerra de Secessão e essa história de amor dos dois, que é uma história muito legal, porque a gente tem um casal mau caráter. Ela mais que ele ainda, assim, eles não têm muitas qualidades. A qualidade mais forte dela é essa determinação, essa força. A dele é esse senso de, essa lucidez que ele tem das coisas. Mas os dois são oportunistas, os dois querem se dar bem e tudo mais. E eles se reconhecem. Ele se reconhece nela, ela só no fim percebe que ele é o par ideal para ela. E é engraçado, eu vi tanto filme que eu li as passagens aqui, e para ajudar a capa é o próprio Clark Gable, que pra mim era o Clark Gable falando o tempo inteiro, porque vinham as imagens do filme na minha cabeça. O personagem dele é ainda mais forte do que a dela, na minha lembrança. Então eu lembro dela toda voluntariosa, a Vivian Leigh. Mas Rhett Butler, pra mim, impagável. É um dos personagens que eu mais gosto, porque eu acho ele muito bem feito. Os dois, né? Os dois personagens são muito bem constituídos, parecem pessoas reais. O filme também ajuda a dar essa concretude a essas personagens que eu tanto gosto. Então eu acho esse livro bacana por conta disso, por apresentar esses elementos. É claro que ele tem características ainda de romance, assim, aqueles romances água com açúcar. Ele tem essas características. Por exemplo, o Rhett é grande, forte, viril, protetor. Ela é toda frágil, não sei o quê. Aquelas características, mas a gente tem que levar em conta que isso aqui foi escrito no começo do século XX, acho que na década de 30. Então, assim, do ponto de vista literário, não tem tanta inovação. A contribuição maior é esses aspectos históricos que eu disse e essas personagens muito bem constituídas, assim. São muito bem constituídas, enérgicas e parecem concretas. Então este vídeo já está longuíssimo. Me contem se vocês já leram o livro, se vocês já viram o filme, o que vocês acham. Eu adoro essa história. Então, assim, o livro é desse tamanho. Quando eu terminei de ler, assim, me veio até um vazio, porque eu tenho um apego a essa história muito grande.
certo? E contem se vocês já assistiram ao filme ou se vocês já leram o livro. Muito obrigada por assistir, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e de me seguir nas redes sociais, O Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijos e tchau, tchau.